Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Wesley Santos, professor de literatura. Essa nossa aula acontece logo depois da nossa última semana de provas aí, né? Eu espero que vocês tenham feito uma boa prova de literatura. Nesse mês a gente vai dar sequência a esse nosso estudo de gênero literário e vai ver outro gênero, um gênero um pouco mais divertido. Eu acredito que seja um gênero bastante importante na formação de leitores, que é o gênero histórias em quadrinhos. Então, na aula de hoje, a partir de hoje, nesse mês inteiro, a gente vai ver histórias em quadrinhos, vai ler histórias em quadrinhos, vai trabalhar bem as características aí desse gênero literário. E a prova desse mês vai ser sobre isso. Então, bora lá para o slide. Vamos então para um conceito-chave sobre histórias em quadrinhos. O que são as histórias em quadrinhos? São consideradas textos literários de entretenimento. Por que coloquei isso logo no início do conceito? Geralmente as histórias literárias elas são meio marginalizadas, elas são meio deixadas à margem aí, como se elas não pertencessem à literatura, como se elas não fossem um tipo de literatura. E essa afirmativa está totalmente errada, porque sim, as histórias em quadrinhos são sim um tipo de literatura e muito importante porque elas trabalham aí a ligação entre linguagem visual e não visual, verbal e não verbal, além de, claro, ser a base de formação de novos leitores. Tem muita gente que começa a se interessar por leitura por conta das histórias em quadrinhos. Esse gênero literário é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. Então, uma das características principais e diferenciadores da história em quadrinhos em relação aos demais gêneros é que elas contam com o uso das imagens. Então, as histórias em quadrinhos, o coração das histórias em quadrinhos são as imagens. Então, sempre teremos imagem nas histórias em quadrinhos, o que facilita ainda a compreensão. Né? Além das palavras, a gente tem mais as imagens, expressões faciais, os desenhos feitos aí pelos criadores de histórias em quadrinhos. Em geral, apresenta uma linguagem mista, ou seja, formada por sequência de textos verbais e não verbais, combinados ou apenas de imagens visuais. Então, quando eu perguntar para vocês qual é o tipo de linguagem utilizada nas histórias em quadrinhos, vocês vão me responder que é uma linguagem mista. Por que mista? Porque ela mistura linguagem verbal, ou seja, as palavras, com linguagem não verbal, que seria aí representada pelas imagens. Ou apenas imagens visuais. A gente vai ver exemplo aqui nessa aula de hoje de quadrinhos que são feitos apenas com imagens, então sem usar palavras. Nesse caso a gente vai dizer que é uma linguagem não verbal, né? Que eles apenas o visual, não nada de palavras, de textos. Aí a gente tem logo o exemplo aí de um quadrinho não verbal, né? Um quadrinho que não tem palavras, que só tem imagens e que dá pra gente entender. Aí no primeiro quadrinho o Cascão se machuca, né? Tá gritando muito. E o Cebolinha passa observando. Aí no segundo quadrinho o Cascão continua gritando e o Cebolinha vai fazer uma coisa, sai correndo como se fosse achar uma solução para esse problema do amigo. E aí ele volta com uma maletinha, né? Uma maletinha que a gente supõe que seja de primeiros socorros. E a gente jura que o Cebolinha vai ajudar o Cascão, fazer um curativo, vai ajudar a passar algum remédio pro passador. Só que aí no quarto quadrinho vem o desfecho, que geralmente é uma piadinha, né? Com bastante humor, que ele vai lá e cola a espada na boca do Cascão para ele parar de chorar e parar de incomodar ele com seus gritos, né? Então a história em quadrinho geralmente é isso, a gente vai pensando que é algo e no último quadrinho tem aquela quebra de expectativa, é geralmente feita através de uma piada, né? Nesse caso aí a piada quem fez foi o Cebolinha, com o esparadrapo na boca, né? A gente achou que ele ia ajudar, só que ele fez isso. Então, geralmente traz essa veia cômica, né? Traz humor, causa riso aí a quem lê as histórias em quadrinhos. E, é claro, notem que não foi usada nenhuma palavra para a gente entender. Então, a linguagem visual, a linguagem não verbal, ela traz sim muito, muito entendimento. A gente entende bastante coisa através das expressões dos personagens, a forma como o quadrinista desenhou seus personagens, o ao redor deles. Todos esses recursos são importantes para a gente ter um entendimento sobre a história e não necessariamente usar palavras.
Agora a gente já tem um exemplo de quadrinho que mistura a linguagem verbal e a não verbal, ou seja, um quadrinho misto, né, de linguagem mista. É um tirinho do Garfield, né? Esse é o nome do dono do Garfield. Então o dono dele fala 2 dias e você não mexeu nem ao menos uma pálpebra. O gato está lá dormindo. É preciso muita força de vontade. Aí o gatinho, você vê que o balão dele é meio como se fosse uma nuvenzinha. Isso quer dizer que ele só está pensando, ele não falou. Essa pessoa, ao contrário, ouvir isso requer muita força de vontade. Então, outra piadinha aí feita pelo Garfield dessa vez, e que brinca aí com a percepção do seu dono de pensar que é preciso muita força de vontade para ficar o dia inteiro deitado. O Garfield já discorda, né? Precisa força de vontade é para ir se mexer, fazer alguma coisa. O Garfield sempre com essas piadas relacionadas aí à preguiça. Vocês podem ver, teve palavras sim, teve os recursos dos balões de pensamento e de fala, mas também teve a linguagem aí visual, né? Linguagem não verbal, através do desenho do gato, as expressões do dono, a expressão de cansado ou de preguiça do gato, tudo está aí na linguagem não verbal, linguagem visual do quadrinho. Agora a gente vai ver um pouco das características das histórias em quadrinhos. A gente tem aí, apresenta os elementos básicos de uma narrativa. Quais são os elementos da história em quadrinho? Ela vai ter enredo, que seria o quê? Seria a historinha, né? Qual o enredo do primeiro quadrinho que a gente viu? O Cascão se machucou e o Cebolinha vai tentar ajudar ou não o amigo. Então essa é a trama central aí. Personagens, no segundo quadrinho, por exemplo, quem eram os personagens? O dono do Garfield e o Garfield. Tempo, geralmente é um tempo bem curto, se for esse quadrinho de tirinha, então sempre vai ser um tempinho bem curto, de alguns minutos, alguns segundos. Lugar, no caso aí da tirinha da Turma da Mônica, era um jardim, um lugar aberto. Já na tirinha do Garfield, era apenas a casa aí deles, né? E por fim, o desfecho. O desfecho, como eu falei pra vocês, vai ser sempre uma piadinha. Na maioria das vezes vai ser uma piadinha, algo cômico, algo que cause riso, que quebra a expectativa que a gente estava tendo nos outros quadrinhos. Então esses são os elementos das histórias em quadrinhos. Os balões de formas e tipos variados servem de suporte para o diálogo dos personagens ou para que eles mostrem suas ideias. E a gente vai voltar aqui, ó. Temos aí quatro balões nessa tirinha do Garfield. E a gente tem a caixa de diálogo, né? No caso do dono do Garfield, ele fala realmente essas coisas. Mas já no caso do Garfield, é um balãozinho nuvem, que significa um balão de pensamento. Então ele expõe as suas ideias através desse pensamento dele. A gente sabe do pensamento do Garfield através desse tipo de balão. Então o balão ele serve de suporte para isso. É um suporte dentro das histórias em quadrinhos. O emprego de recursos expressivos como onomatopeias, letras de tipo diferente, sinais de pontuação é frequente nas histórias em quadrinhos. Então a gente vai ter vários recursos. Onomatopeias são aquelas palavrinhas que representam sons. Letras de tipo diferente vão ser sempre usadas letras que chamem a atenção do leitor. Sinais de pontuação, como a exclamação é bastante usada, são frequentes na história em quadrinho. Então são recursos que o quadrinista usa para passar entendimento para os seus leitores, para exprimir alguma ideia, para gerar compreensão aí do leitor. Os balões devem ser entendidos como representação de fala ou pensamento. Então, nem sempre vai ser um balão de pensamento ou de fala, como eu falei. De fala foi do dono do Garfield. Já o Garfield foi um balão de pensamento, que a gente julga que os gatos não falam, né? Pelo menos nessa tirinha o Garfield não fala. Okay? Tipos de balões, né? A gente vai ver que os tipos de balões vai começar, deixa eu ver se dá para eu marcar aqui com a setinha. Dá. Ó, esse primeiro fala do personagem, né? O balão clássico lá que o dono do Garfield tava falando. Então ele vai trazer a fala do personagem. Já esse mais cheio de coisinhas assim, tipo nuvens, como o do Garfield, vai ser um balão de pensamento, como a gente viu aí na tirinha do Garfield. Esse balão aqui, terceiro aqui, que eu estou marcando com a setinha, vai ser o balão de grito, né? Ele aparece aí com um grito. E esse que é o balão de fala, só que todo pontilhadinho vai ser o balão de cochicho. Quando as pessoas estiverem cochichando algum segredo, cochichando sobre algo.
Já que esse que tem duas terminaçõezinhas, ó, para duas pessoas falarem, é a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Então os dois estão falando ao mesmo tempo, vindo do mesmo balão. Então deve ser uma discussão, alguma coisa, ou falaram a mesma coisa. Então vai ser esse balão de dupla fala. Deixa eu voltar aqui. E aí tem esse sexto balão aqui que é o de dúvida, mais fácil, né? Tem uma interrogação para mostrar. E tem esse sétimo que é a ideia do personagem, que seria esse surgimento da lâmpadazinha, um recurso até que saiu dos quadrinhos para outras mídias, a gente vê em filme, vê em desenho animado, sempre quando aparece uma lâmpadazinha na cabeça do personagem, ele teve uma grande ideia, né? Uma ideia que vai salvar o dia. E o último balão é o de admiração, claro que vem com o sinal de exclamação, que é o que mais exprime aí a admiração. Vamos para as onomatopeias. Eu trouxe algumas onomatopeias para vocês conhecerem, tem várias e várias outras. Como eu falei, são aquelas palavrinhas que representam sons. Então temos aí bong, splash, smack, aquele de beijo, kabum, tem uma explosão, pof, pode ser alguém que caiu, cup, acho que é alguém bebendo alguma coisa, e crack, alguém mastigando. Tem várias possibilidades de seus onomatopeias representarem tipos de sons diferentes. Então, as onomatopeias são essas palavrinhas que representam esses sons. Que tipo de linguagem é utilizado na produção de histórias em quadrinhos? Aí temos a nossa atividade, né? Vai perguntar qual tipo de linguagem é utilizada, a gente já falou qual é o tipo de linguagem nessa aula. Para que servem os balões utilizados? Também temos a função dos balões. E por fim temos os desenhos tipos de balões estudados. E abaixo deles escreva as suas utilidades. Então temos aí os tipos de balões e suas utilidades, ok? Então uma atividadezinha bem fácil, bem curta. Vou deixar lá na plataforma com prazo de entrega e a gente se vê na semana que vem com a continuação aí dessa história, desse conteúdo de história em quadrinhos. Eu posso adiantar para vocês que nesse mês a gente vai ter uma leitura mensal. A gente vai estudar uma história clássica aí de histórias em quadrinhos. Acho que nem tão clássica, ela é um pouco recente. Mas a gente já posso garantir que é uma história bastante conhecida que eu acho que vocês vão gostar muito. Então até a próxima aula. Tchau.